Olá pessoal, aqui é o professor Ezequiel e na aula de hoje falaremos a respeito do sistema imunológico. O sistema imunológico, também chamado de sistema imune, é o sistema de defesa do nosso corpo, que tem como finalidade nos proteger de diferentes agentes, como vírus, bactérias e vários outros patógenos que tentam invadir nosso organismo. Ele é um sistema complexo que envolve diferentes células, tecidos e órgãos que trabalham em conjunto como uma grande barreira de proteção. O processo de defesa do corpo através do sistema imunológico é chamado de resposta imune ou imunidade. Existem dois tipos de imunidades: a inata, também chamada de natural ou não específica, e a adquirida, chamada de adaptativa ou específica. A imunidade inata é a nossa primeira linha de defesa. É aquela que o organismo possui desde o seu nascimento e é constituída por barreiras físicas, fisiológicas e celulares. As barreiras físicas, que são a pele, pelos e muco, são responsáveis por impedir ou retardar a entrada de corpos estranhos no organismo. As barreiras fisiológicas, como por exemplo a acidez do estômago e a temperatura do corpo, impedem que micro-organismos invasores se desenvolvam no corpo, eliminando-os. As barreiras celulares são formadas pelas células como os neutrófilos, macrófagos e linfócitos, que são responsáveis por englobar e destruir o patógeno. Quando a imunidade natural não é suficiente para combater o patógeno, a imunidade adaptativa é estimulada. A imunidade adquirida é aquela que o indivíduo adquire ao longo de seu desenvolvimento. Apesar de ser a segunda linha de defesa do organismo, possui grande importância, já que é por meio dela que são geradas as células de memória, evitando que infecções pelo mesmo micro-organismo ocorram, ou caso ocorram, sejam brandas. É um tipo de imunidade mais específica, pois se desenvolve quando o organismo está exposto a um determinado agente estranho. Existem dois tipos de imunidade adquirida: a imunidade humoral e a imunidade celular. A imunidade humoral acontece quando a resposta é mediada pelos anticorpos produzidos pelos linfócitos B. Já a imunidade celular acontece quando a resposta é mediada pelos linfócitos T, que destroem o micro-organismo ou as células infectadas. A imunidade adaptativa também pode ser classificada em ativa, quando ela é adquirida por meio da vacinação, ou passiva, quando provém de outra pessoa, como por exemplo, por meio da amamentação, em que anticorpos podem ser transmitidos da mãe para o bebê. Os principais componentes do sistema imunológico são os leucócitos, os anticorpos e os órgãos linfóides. Os leucócitos, ou glóbulos brancos, são células produzidas pela medula óssea e linfonodos. Eles têm como função produzir anticorpos e destruir os patógenos. Cada leucócito age de maneira específica no nosso organismo. Os neutrófilos realizam a fagocitose de partículas estranhas. Os eosinófilos são células relacionadas com processos alérgicos e infecções parasitárias. Os basófilos também atuam em processos alérgicos e liberam um anticoagulante chamado heparina. Os monócitos também realizam a fagocitose através dos macrófagos. Os linfócitos são importantes leucócitos responsáveis pelo reconhecimento e destruição de micro-organismos infecciosos. Eles podem ser divididos em linfócitos B e linfócitos T. Os linfócitos B se diferenciam em plasmócitos e produzem os anticorpos, proteínas que também são chamadas de imunoglobulina. Já os linfócitos T podem ser classificados em CD8 e CD4.
O CD8 é responsável por matar células infectadas e o CD4 ativar outras células como o linfócito B. Os anticorpos são proteínas que também são chamadas de imunoglobulinas. Sua produção é estimulada pela exposição dos linfócitos B a um determinado antígeno. Eles atuam de diferentes formas. Se ligam ao antígeno e impedem a infecção da célula, promovem a fagocitose pelos neutrófilos e pelos macrófagos, ativam proteínas que destroem membranas, induzem reações inflamatórias e aumentam a atividade fagocitária. Por fim, os órgãos linfóides são tecidos que apresentam grande quantidade de linfócitos em sua região de células não linfóides. Eles são classificados em centrais e periféricos. A medula óssea e o timo são órgãos linfóides centrais. Eles são produtores de linfócitos. A medula óssea é o local onde todas as células sanguíneas são formadas, inclusive os linfócitos B e T. O timo é o local onde os linfócitos T completam sua maturação. Os linfócitos são levados pelo sangue pela linfa para os órgãos linfóides periféricos, como baço, linfonodo, nódulos linfáticos isolados, tonsilas e apêndice. E neles, por estímulo dos antígenos, os linfócitos T e B proliferam-se. E essa foi a aula de hoje. Se gostou, deixe um like e se inscreva para ajudar o canal. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.